Olá pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo, outro vídeo, né? Já contei pra vocês o que eu gosto de fazer: ler, ouvir música. Também tô fazendo pesquisa. A mesma pesquisa que vocês estão fazendo do Leonardo da Vinci, também estou fazendo. Eu sempre gostei do Leonardo, muito. Acho ele um cara incrível. Ele passou a infância dele numa cidade chamada Vinci. Por isso que ele ganhou o nome de Leonardo da Vinci. É Leonardo da cidade de Vinci, uma cidade pequena lá na Itália, que acho que vocês podem procurar no mapa que parte da Itália que ela fica, enfim. Ele não ia para a escola, quer dizer, naquela época ele era uma criança que não frequentava a escola. A gente pode pesquisar isso também, por que será, né? Tinha escola, ele não podia ir, era longe, por que ele não ia para a escola? Uma coisa importante vocês saberem é que ele tinha tempo, e ele soube aproveitar esse tempo dele, naquela época, né? Diferente da nossa. A gente, por exemplo, não temos mais esses campos e essas florestas para ficar andando e pensando nisso, mas a gente está em casa com pessoas que a gente ama, pensando em outras coisas. Ele passava as manhãs e as tardes andando pela cidade e pelas florestas e pelos campos ao redor de Vinci. E ele sempre andava com um bloquinho. Ele sempre anotava as coisas que ele via, as coisas que ele queria aprender. Ele levava um caderninho parecido com esse meu aqui, ó. Parecido, que naquela época era diferente, né, o papel. Mas eu tenho aqui um caderno, ó, que eu uso pra fazer meus desenhos. Ó, tem até uma bicicleta aqui, enfim. E escrever algumas coisas, ó, rabiscar. E aí ele tem uma parte que ainda tá pra fazer. Ele pegava o seu caderninho e saía pela cidade, pelo campo, desenhando tudo que ele via. Ele desenhava paisagens, passarinhos, a minhoca, animais, todo tipo de animal que tinha na redondeza ele desenhava. Era um desenho de observação, ele olhava e desenhava. E nesse processo dele de ficar desenhando as coisas, ele ficava curioso. Então quando ele desenhava um passarinho, ele via a asa do passarinho e perguntava: como que ele consegue uma asa desse tamanho ele voar tão alto? Como que esse bicho consegue sobreviver nesse lugar? Ele sempre teve muitas perguntas e muito tempo para pensar em respostas. Respostas que ele criava e anotava tudo nesse caderno. Aí tem uma coisa bem legal: ele tinha medo que alguém copiasse os desenhos, as anotações dele. Então ele escrevia ao contrário no caderno, que era um jeito de só ele conseguir ler. Olha que bacana. Vocês sabiam que o Leonardo da Vinci, ele, desde criança, desenhava e inventava coisas? Na idade de vocês, do primeiro ano. Foi aí que ele começou a pensar nas coisas que ele queria construir. E aí, quando ele desenhava um passarinho, ele ficava pensando: como que esse passarinho consegue voar? Que mecanismo? Por que ele faz assim com a mão? Né? Como que será que eu consigo fazer isso? Será que o homem consegue voar? As primeiras ideias de bicicleta, de paraquedas, de asas, né? Asa delta, várias coisas que existem hoje, foi ele que pensou. E eu tô com um livro que eu tenho aqui, ó, que fala sobre construções renascentistas na época que ele viveu. E tô aqui numa pesquisa e eu descobri aqui uma coisa muito legal. Ele pensou e desenhou um jeito de represar o rio e levar a água limpa do rio para a cidade, como se fosse hoje uma usina hidrelétrica. Com a diferença que aqui não produzia energia, que nesse lugar ele represava o rio aqui e fazia uma construção que levava essa água do rio limpa até a cidade, mas não por baixo da terra encanada. Ele levava num lugar aberto, ó. A água vinha e ia para o lugar que ele queria. Olha que sensacional. Ele era fascinado por tartarugas, jabutis, enfim, ele ficava impressionado com a casca. Um bicho tão pequeno, lento, né? Anda devagar, não consegue fugir. É uma presa fácil para qualquer animal maior, né? Mas não. As tartarugas vivem muitos anos, né? Por quê? Ele ficou muito impressionado com isso, por causa da casca dela. E um dia ele teve uma ideia de desenhar um meio de transporte parecido com a tartaruga, que as pessoas ficassem dentro dele e protegidas por uma casca bem dura, por uma proteção bem forte, que na época era madeira e algumas coisas em ferro. Então, o que será que é isso que ele pensou? Então a ideia um pouco é que vocês usem esse tempo
que vocês estão em casa, né? Que vocês estão obrigados a ficar em casa por conta desse vírus, enfim, para vocês pensarem em coisas, ser um pouco Leonardo da Vinci, aproveitar esse tempo em casa para ficar com a família, inventar coisas novas para fazer, ter ideias e anotar para levar para a escola depois, tá bom? Queria mandar um beijo para todo mundo e dizer que eu tô aqui. Se alguém precisar de alguma ajuda, pode me chamar, tá bom? Um beijo.